Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, estamos recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Dr. Gustavo Amaral. Mas antes de passar aqui ao nosso convidado, quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui pela TV Expressão aqui no nosso YouTube e também quero aproveitar esse momento para pedir para você seguir a gente lá nas redes sociais. Digita aí @Expressão Brasiliense, que você vai achar a gente lá no Instagram, no Facebook, e tem também o nosso portal expressãobrasiliense.com. Fica ligado, digita aí que você se conecta com a notícia, expressãobrasiliense.com. E vamos aqui ao nosso convidado. Gustavo Amaral é advogado de formação, também é professor de cursinho para concursos públicos, é servidor efetivo do TJDF e o secretário já exerceu diversos cargos de relevância, tanto no GDF como na esfera federal. Foi administrador regional de Brasília, secretário nacional da Diversidade Cultural do Ministério da Cidadania, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, entre outros, antes de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF. Ele estava como diretor-geral adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Meu boa noite, doutor Gustavo. Seja bem-vindo ao Café Expressão. Boa noite a todos aqui que nos acompanham no Café Expressão. Doutor, vamos lá. Sua pasta ela tem a responsabilidade de inserir, preparar, a capital federal para esses avanços do mundo que gira tão rápido, que é a ciência, tecnologia e inovação. Pergunta assim para o senhor, quais são os planos da sua pasta para que o DF esteja sempre acompanhando essa evolução, que o DF nasceu com essa égide de ser Brasília nasceu com essa égide de que é uma cidade moderna, Então, quais são os planos da secretaria aí para esses próximos anos? Isso, a gente primeiro passou por uma reestruturação interna, Há poucos dias a gente conseguiu já publicar a nossa nova estrutura da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com algumas novidades inclusive dentro da estrutura orgânica. A gente criou uma diretoria lá para tratar de jogos eletrônicos, uma grande novidade no país e uma coisa que desde o momento que o governador anunciou que a gente iria para lá, eu queria implementar. E assim, o que eu penso que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação tem que fazer? O papel finalístico de qualquer órgão e entidade do GDF, atender a população. E a gente pode atender a população de diversas maneiras, seja num trabalho transversal com as demais secretarias do DF, por exemplo. Eu falava, hoje a gente teve uma reunião logo cedo com a equipe, e eu falava com a equipe o seguinte, nós temos que atender as demais pastas que precisam de tecnologia e inovação no atendimento do público final, do usuário, do cidadão. A exemplo, Secretaria de Educação. A gente precisa digitalizar, colocar um processo digital para as matrículas escolares. Secretaria de Saúde, a gente precisa integrar toda a Secretaria de Saúde para a gente ter, por exemplo, um laudo digital que seja acessível a um médico que esteja no hospital distinto, para que ele possa ali acompanhar aquele paciente se porventura o paciente for trocado de unidade. Então, o primeiro papel que a gente se dispõe aqui é o papel transversal, auxiliar os demais órgãos e entidades do DF que precisam efetivamente de ciência, tecnologia e inovação, da gente fazer essa inclusão deles e nortear os órgãos. Isso realmente aqui, essa integração que o senhor está falando entre os órgãos, ela praticamente, digamos assim, não existe. Se há, por exemplo, a Secretaria de Segurança tem a integração ali, a PM com a Civil, com o Bombeiro, a Secretaria de Saúde tem uma integração meio ali com a Secretaria da Mulher, com a Casa da Mulher, uma coisa assim nesse sentido. Aí, no caso, o senhor está falando de entrar para poder fazer essa junção, seria isso? É porque, na prática, o que acontece? Cada órgão ou entidade faz ali o seu viés de tecnologia, mas não tem alguém para coordenar todo esse aparato para falar assim, gente, a partir de agora, a gente vai criar ou adquirir sistemas que sejam interligados, que sejam comuns, para que a gente possa... Olha, a gente precisa... Eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito interessante aqui dentro do Distrito Federal. A gente tinha um projeto lá dentro que se chamava Reciclotec, que é um projeto que funciona, mas que a gente precisava integrar ele com os demais órgãos. Secretaria de Saúde fez a troca do parque tecnológico dela e doou 1.000 computadores para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A minha primeira reunião com a Secretaria de Educação, a secretária Elvia me disse, Gustavo,
eu estou com carência de computadores e talvez eu não tenha um tempo hábil para fazer essas contratações. Eu falei, secretário, o problema está resolvido. A gente pega os computadores da Secretaria de Saúde, a gente fez um recondicionamento, colocamos eles aptos para a utilização e entregamos para a Secretaria de Educação. Isso feito de que forma? Dentro da secretaria ou a secretaria faz uma contratação? Então, existe uma OSC que ela tem um convênio com a secretaria e ela que faz esse recondicionamento. Então, já existia? Já existia, só que o que a gente está fazendo agora? Integrando as demandas, falando assim, ó, a gente tem tantos computadores, recebendo as demandas e falando, ó, esse vai para cá, esse daqui vai para cá. Então, o papel da OSC e essa vinculação já existia, agora a gente vai ampliar para a gente conseguir atender cada vez mais órgãos e entidades. Ao invés da gente gastar dinheiro comprando coisas desnecessárias, a secretaria vai ser como uma espécie de centralizador das demandas para a gente falar, olha, isso aqui a gente consegue atender sem precisar de novas compras. É uma das formas que a gente tem. E também fazer a política pública de ciência, tecnologia e inovação. E só tem um local que essa política tem que sair, que é da secretaria. Entendi. Agora, doutor, questão de perspectivas de investimento para sua pasta para esse ano, quais são? Perfeito. Aí é aquele papel externo da secretaria. Primeiro, a gente tem que entender e a gente tem que colocar isso na cabeça de muita gente, inclusive da gente que mora aqui em Brasília, que Brasília ela tem uma atração natural para ser um polo de ciência, tecnologia e inovação. Primeiro porque a gente está onde se decide tudo no país. Segundo porque Brasília tem uma maior facilidade que nos demais estados, porque a gente aqui tem a concentração de decisão de poder. Qualquer estado que você vai, e você sabe muito bem disso como jornalista experiente, se uma empresa vai se instalar em São Paulo, ela tem que ter autorização do estado, ela tem que ter autorização do município. A burocracia é muito maior. Aqui no DF não. É uma autorização dada por um órgão ou uma entidade do DF. E nós estamos num local de fácil acesso, tanto para cargas e escoar essa produção. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente está abrindo Brasília para as grandes empresas nacionais e internacionais, para demonstrar que, efetivamente, o Distrito Federal é e pode ser um polo de investimento. O segundo trabalho é um trabalho que a gente está fazendo no Legislativo, buscando apoio dos nossos parlamentares, pedindo emendas, pedindo valores daquelas doações de bancada. A gente já esteve essa semana aqui dentro da CLDF para a gente solicitar recursos para investir em projetos da nossa cidade. Então, primeiro a gente abre um viés junto com apoiadores da iniciativa privada para a gente fazer termos de cooperação mesmo, eles investindo no capital econômico e a gente investindo no capital técnico, que a gente tem dentro da secretaria, e também pedindo apoio do parlamento aqui, tanto na esfera distrital quanto na esfera nacional. Nós temos um grande auxiliador aqui, o deputado Fred Linhares, que é um amante da tecnologia e se propôs aqui a nos ajudar também com emendas. Entendi. Agora sim, doutor, o DF ele tem apresentado excelentes resultados nesse campo das soluções tecnológicas. E a sua pasta, junto com a FAP, ela desenvolve ali, eu vi o programa Start BSB, não sei se ela vai estar continuando, que deu um grande impulso a essas startups. Aqui foram 50 startups. A secretaria tem planos de continuar com esse programa e ampliar para que mais empresas daqui possam, né, se Perfeito. projetar? A gente tem, sim, a gente vai dar continuidade. Existem vários projetos e programas que são abertos pela FAP, porque a FAP é uma vinculada à secretaria, né? Então a FAP tem vários projetos, o Desafio DF é um deles, que é muito bom, que a gente tem um recurso lá de R$9.800.000 para criar soluções tecnológicas para atender os órgãos e entidades do DF. Só que, além do recurso, eu conversava com a equipe esses dias, na nossa última reunião, nós temos que transformar a secretaria como um verdadeiro polo para que essa startup tenha um acesso direto à secretaria. Ela possa propor ações e propor, inclusive, projetos para a gente apresentar no futuro, porque eles sentem a dor. Então, a secretaria ser a porta-voz dessas entidades para que, inclusive, nos próximos projetos que a FAP venha a lançar, ela lance o projeto lastreado naquelas carências que o setor apresentou. Entendi. Secretário, muito se fala que aqui no DF, aí eu falo assim, com uma certa propriedade, de estar conversando com muito empresário dessa área de TI. Eu trabalhei ali no Senado um tempo atrás, na Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. E eu ouvia muitos dos empresários falando que aqui em Brasília ela carece, né, de uma mão de obra especializada em TI. São poucos os profissionais que tem por aqui. O que a sua pasta, por exemplo, pode fazer para estar ajudando a mudar esse cenário? Isso.
na verdade, eu creio que depois da pandemia isso se tornou uma realidade nacional, né? Um mercado que cresce a necessidade de mão de obra, são mais de 600 mil pandemia, na verdade, profissionais. acelerou, né? Isso, a pandemia acelerou e a pandemia ela trouxe uma coisa que foi um processo que muita gente se surpreendeu. Antes, o profissional que estava dentro da empresa, hoje, ele ficou, no período da pandemia ou pós-pandêmico, ele ficou em casa. E esse profissional atuava em mais de uma empresa, inclusive, porque a turma da TI sabe, eles conseguem fazer todo o trabalho remoto e conseguem atender a mais de uma empresa. Então, assim, primeiro que ela elevou os valores dos profissionais, ela fez com que grandes profissionais da nossa cidade a gente perdesse para outras localidades que teriam uma oferta de emprego maior. Hoje a gente tem uma carência de mais de 600 mil profissionais na área de TI. Existe um projeto que já estava sendo feito lá com a Fibra, que é um projeto de capacitação de profissionais em diversos cursos na área de TI. Nós vamos dar continuidade a esse projeto. E é um projeto assim, alguns cursos que a gente entende que fazendo aquele curso, daquela carga horária, o profissional já está apto. Qual é o nome do programa? É o Inovatec? É o Inovatec. Já ia... Inovatec. Não sei como é que você está chegando minhas perguntas aqui. Eu já ia falar assim, chegando aqui, eu falei, tá falando mesmo. E o Inovatec é fantástico, porque assim, primeiro, a gente coloca uma entidade do terceiro setor que tem expertise e que a gente sabe que faz um programa de forma séria para atuar. Ela tem acesso ao público, um acesso talvez mais privilegiado que a própria secretaria. E a gente faz com que esses profissionais no futuro tenham uma rede qualificada para que a gente possa indicar esses profissionais. Então, unindo, a gente faz talvez uma união das três pontas: Estado, particulares de um modo geral e terceiro setor. O Inovatec, o nosso objetivo é ampliar o Inovatec, fazer com que ele consiga ainda mais dar cursos. Ele está com inscrições abertas? Está com inscrições abertas. Tem inscrições abertas. E assim, a gente teve um boom, inclusive nas nossas páginas do Instagram, quando a gente lançou o Inovatec, falando, gente, você que não conhece, olha, tem vários cursos de capacitação profissional na área de TI. E é importante porque esse profissional, ele pode ter o primeiro passo ali no Inovatec e talvez ser uma pessoa que fale que depois de arrumar um emprego na área, vai cursar e vai dar continuidade à sua carreira. As profissões estão mudando, né, doutor? As profissões estão mudando. A gente sabe que hoje, que já existe um estudo sobre isso, que daqui a 20 anos, todas as profissões que a gente tem hoje, todas não, mas mais da metade delas irão desaparecer para as profissões do futuro. E certamente as do futuro terão tecnologia e inovação. Eu já ouvi falar, e o pessoal fala que o jornalista agora chama de produção de conteúdo. Eu falei, rapaz, estão mudando tudo. Doutor, vamos dar uma pausa, um break rapidinho, e a gente volta já aqui, tá bom? Voltamos já com o Café Expressão, que hoje recebe o doutor Gustavo Amaral, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira está recebendo Gustavo Amaral, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Secretário, vamos aí ao assunto do momento. Campus Party começou ontem. Eu queria que o senhor falasse um pouco da programação desse evento. Muito bem. A Campus já é conhecida aqui da nossa cidade, né? A Campus, como evento, é o maior evento de tecnologia do país. A Campus já
esteve presente em 35 países, então assim, é uma referência e é sempre uma satisfação poder participar. Tem Campus Party em outros países? Tem, Explica aí pro pessoal 35 entender. países. A Campus, ela atua em 35 países. Na época da pandemia diminuíram um pouco, mas assim, tanto é que a gente tem algumas novidades, que uma novidade assim que o público viu que a gente fez na inauguração. Eu briguei para que o tema central fosse games nessa Campus Party. Primeiro porque a gente já tinha ideia de inaugurar a diretoria de jogos eletrônicos dentro da secretaria. E segundo porque o mercado game é o segundo mercado que mais cresce no país e no mundo, né? Então a gente tem um crescimento vertiginoso e hoje a gente fala de gamificação para várias atividades. Sim. Seja para facilitar a educação, seja para facilitar processos dentro de empresas. Então assim, nada mais justo que reconhecer como uma atividade relevante e falar que o tema seria games. Aí, por exemplo, a Campus desse ano ela vai ter uma disputa, tá vindo um grupo nacionalmente conhecido de jogadores, quem se qualificar para a final com eles, num dos confrontos que terão lá na Campus, eles já estão classificados para São Paulo, para ir para Campus de São Paulo. Então, assim, tem uma conexão das Campus Parties. Entendi. E daqui tem em outras cidades também? Tem, porque é o Instituto Campus Party que realiza. Mas vem de fora? Vem de fora. Ele começou com o fundador, que o pessoal é da Itália, né? Mas a Campus Brasil, o CEO é o Tunico, que vai estar aqui com a gente. Então, todas essas que são realizadas aqui são realizadas por ele. Mas fala um pouquinho, o que vai encontrar mais de novo aí? Muito bem. A gente vai ter a área aberta lá para o público, que é a área open, que você pode ir sem pagar nada, que tem várias atrações. E a gente tem a área fechada da Campus, que nós teremos palestras com convidados especiais, tem uma lista de palestrantes lá dentro. A gente tem um stand fora na área open, que é um stand da secretaria para orientar. Nós temos stand dentro da área também, da área fechada, que esse stand a gente vai ter batalha de games, fora das batalhas que também vão acontecer na parte aberta, o pessoal pode ir para assistir. Dentro da parte fechada, da parte fechada. Lá que é um stand dado para a secretaria. A gente também vai ter batalhas promovidas pela própria Campus Party, que são batalhas lá com esses gamers que são reconhecidos no Brasil. Então, assim, a gente tem muita coisa para quem gosta de ciência, tecnologia e inovação. E fora lá, tem campeonatos de drones, eles têm várias atrações que casualmente são replicadas aqui dentro do Distrito Federal. Bom, o senhor está falando aí, né, essa temática que é o carro-chefe da Campus Party, dessa edição, né? E a gente tem visto o crescimento dos esportes eletrônicos a nível do país todo, e aqui o DF tem revelado muitos atletas, né, profissionais desse segmento. Aí o senhor me falou da questão de estar criando dentro da sua pasta uma subsecretaria, uma diretoria específica para cuidar dessa parte de jogos eletrônicos e games. Seria isso? O que a gente tem que entender, e eu já estudava isso, quando o governador Ibanez Rocha me convidou para ser secretário, eu estava no Detran, a gente também fizemos lá uma revolução digital dentro do departamento, e a gente estudando o que a gamificação está alterando na vida das pessoas. E você vê vários relatos de pessoas que conseguiram, por exemplo, educar filhos que tinham dificuldade do sistema normal de aprendizado porque foram educados por um sistema de gamificação. Facilitou o aprendizado. Facilitou aquilo que para ele considerava impossível. Então, assim, como professor também, isso me chama muita atenção. E empresas que utilizam gamificação para debate entre os seus colaboradores, o que a gente tem que entender? Mais do que uma diversão, e para alguns hoje é uma profissão, e o DF tem vários profissionais nessa área, a gente pode utilizar os games para atender demandas sociais. E isso para mim é fantástico, porque a gente começa a olhar com outro viés. Isso aí o senhor fala dentro do campo educacional ou dentro do... Educacional, dentro do campo profissional, inclusive. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas com gamificação. Você sabe que eu, conversando com o pessoal da Campus Party, eles me deram um relato muito interessante. Em 2018, e é um relato que eu gosto de falar para todo mundo, porque você vê a evolução das coisas. Em 2018, numa campus que ocorreu, o que eles fizeram? Eles contrataram pessoas para que essas pessoas, de forma velada, perguntassem
para a turma o que eles estavam fazendo e o que eles mais gostavam de fazer enquanto estavam na Campus Party. Aquela época, a maior parte das pessoas falavam que iam lá por conta de tecnologia, inovação e deixavam games um tanto quanto de fora, porque existia aquele preconceito que o game, o cara perde tempo jogando, etc. Só que eles perguntavam em um dia, no outro dia, e uma outra equipe para verificar se aquelas pessoas estavam cumprindo fielmente aquilo que elas colocaram no relatório. A maior parte das pessoas ficavam mais tempo na área de games do que nas outras áreas. Em 2022, veja que 4 anos posteriores, o questionamento foi igual. O que vocês veem mais? E agora o maior número de pessoas falam que vão em qual área? Games. E a constatação foi que a maior parte das pessoas efetivamente ficam mais na área game. Então, assim, a gente teve uma ruptura aí, inclusive dos jovens que ali estavam, que tinham até preconceito de falar que, não, eu tô indo para ver games. E hoje, como virou profissão, virou mercado também, hoje a gente sabe que games efetivamente estão para mudar economias. O investimento pode ser sensível em várias áreas do Estado. Tem alguma programação dentro da sua pasta para fazer essa potencialização aqui no DF, já que a gente, né, como o senhor falou, a gente tem vários atletas profissionais dentro desse campo surgindo. Tem alguma coisa assim para potencializar? É isso. O que eu já pedi para minha equipe? Para a gente receber qualquer investimento, seja por meio de emenda, seja por meio de dotação do próprio governo, a gente precisa alterar o nosso QDD lá orçamentário. Eu já pedi para incluir uma rubrica própria para a gente conseguir receber, seja emenda, seja orçamento, para que a gente consiga iniciar projetos com games e gamificação dentro do Distrito Federal. Para que a gente consiga, por exemplo, e eu tenho um carro-chefe aqui, e eu vou pegar a ideia de uma pessoa que era aqui de Brasília. Como eu te falei, é um dos exemplos que nos chama a atenção. Quando a gente falou de campus, a primeira reunião que eu fiz, como eu queria games, eu chamei todos aqueles que são do ecossistema de games do Distrito Federal para conversar. E uma pessoa lá me disse assim, secretário, eu tenho uma empresa hoje que ela foi criada porque meu filho tinha autismo e eu criei uma ferramenta gamer para que ele tivesse aceleração no aprendizado. Então, a primeira coisa que eu quero bater forte, a gente conseguir instituir aqui dentro do Distrito Federal ferramentas com games para a gente atender pessoas com necessidades especiais. E aí, esse exemplo tá valendo o que o senhor está falando aí? Ele tá em estudo, como é que é isso? Não, tá valendo. E ela, inclusive, vai ser palestrante da Campus Party. Eu a convidei para ela replicar o que ela teve. Mostrar a experiência dela. Para os demais. Ela vai ser palestrante lá. Muito legal. Daqui de Brasília. Daqui de Brasília. Ó, pessoal, orgulho aí já da nossa cidade. Agora sim, secretário. O senhor falou que tem a parte open e tem a parte da inscrição. Ainda dá tempo quem quer participar na parte fechada? Como é que é isso? Aí como é que ficou essa gestão da parte fechada? Nós temos ingressos que foram destacados para a Secretaria de Educação, 5 mil ingressos para os alunos da nossa rede pública mesmo de ensino. E aí organizamos junto à Secretaria, agradecer todo o pessoal lá, na figura da nossa secretária Elvia, que nos ajudou a organizar ônibus para a turma ir, para eles comparecerem. A própria secretaria ainda, já destacamos vários ingressos, mas assim, aquele que você, inclusive, que tiver uma lista que, olha, a gente precisa, temos poucos, mas a gente consegue sim destacar para aquelas pessoas que ainda têm o interesse em conhecer a campus. Óbvio que eu não consigo atender todo mundo do Distrito Federal, sim, porque nossos ingressos são limitados, mas a gente pode fazer até uma espécie, ver aí uma forma de fazer um sorteio, não sei se é permitido. Eu tenho que ajudar os universitários. Mas talvez, a Marcela está aqui das nossas redes sociais, talvez quem curte mais lá nas nossas redes sociais, junto com expressão aqui, e aí a gente faz alguma coisa para a gente destacar 20 ingressos. Legal. Vamos ver o jeito que é melhor. Inclusive pedir para a turma seguir nossas redes sociais. É isso aí. Tanto as redes sociais da SECT quanto a minha, Gustavo Amaral Insta. Fazer a propaganda. Isso, doutor. Agora sim, doutor. Só para o pessoal terminar de entender Campus Party. Tem a parte open, o pessoal não paga nada. Isso. Tem a parte fechada. Isso. E dentro quiser ir lá, qual é o horário dentro desses dias aí? Marcela, a programação começa 8, 10? 8 às 22? Já a partir do dia da quinta-feira. Hoje, isso, de hoje. De hoje. Isso, das 8 às 22 horas. E inclusive tem a parte lá, que é dos campuseiros que acampam, né?
normal, quinta, sexta, sábado e domingo. Você sabe que tem uma parte que, inclusive, são dos campuseiros que acampam na Campus Party, né? Sim, sim. Que eles fazem o programa completo. Eu já ia perguntar qual a perspectiva de campuseiros para esse ano. São muitos, viu? Mas, assim, a última campus, o que o pessoal falou é que a gente teve uma visitação superior a 60 mil, 80 mil pessoas, né? Teve gente que fala 100, teve gente que fala 80, teve gente que fala 60, mas a média lá foi superior a 60 mil pessoas. A gente espera bater essa média nessa campus. Inclusive, a minha equipe e eu, secretário, estou dormindo lá, então a gente está Vai lá. acampar lá também? Estou acampado. Estou acampado. Já está Já acampado? estou acampado. E vem cá, tem uma programação especial para o pessoal que vai acampar? Como é que é isso? Para quem acampa, ele tem acesso à área que é a fechada, então ele tem acesso a todas as palestras, ele tem acesso a todo o conteúdo, aos desafios que são feitos lá dentro. A gente tem vários e diversos desafios. Por exemplo, tem um desafio que nos anos passados era um desafio muito peculiar, que era de você conseguir invadir a Wi-Fi da campus, para você conseguir o acesso. Então, são vários desafios. É muito legal, é um mundo assim é diferente. Então, pessoal, até domingo tá rolando a Campus Party lá na Arena BRB, Mané Garrincha. Isso. É isso? Doutor, vamos para mais um break e a gente volta já aqui com mais um bloco para a gente fechar, o senhor falando mais do seu trabalho aí na secretaria. Excelente. Tá bom? Voltamos já a Café Expressão, que hoje recebe o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gustavo Amaral. Estamos de volta com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gustavo Amaral. Doutor, bacana aí a Campus Party. Agora, vamos falar aqui um pouquinho do DF em relação à sua pasta. O pessoal fala muito da questão que a sua secretaria era responsável dessa questão dos programas de sinal de Wi-Fi em hospital e tal. Ainda tem isso? Tem a pretensão de continuar esse programa de estar concedendo acesso à internet às famílias de baixa renda? Excelente. Desde o momento que a gente iniciou nosso trabalho lá, foi uma das conversas que eu tive com o governador. Para mim, existe um conceito que é a conectividade que tenha uma função social. O que eu acho? Hoje a gente tem um programa que ele não atende plenamente ao cidadão final. Seja porque ele tem uma limitação de tempo ali para ele utilizar, seja porque a cada local que ele vai, ele precisa fazer um novo cadastro, e isso implica em perda de tempo do usuário. Nós queremos efetivamente colocar internet em Brasília. Primeiro porque qualquer cidade Smart City, qualquer cidade inteligente, para que ela se torne uma cidade inteligente, ela tem que ser uma cidade conectada. O primeiro passo, então, para a gente começar a falar de Brasília como Smart City é conectar Brasília. Só que a gente tem que mudar um pouco os moldes do que está acontecendo. E começar por onde? Começar onde a gente tem maior carência. A gente começa, e o nosso objetivo é começar o programa pelas cidades de maior carência no DF. Começar lá pela Cidade do Sol, Pôr do Sol, Sol Nascente, Estrutural, e as áreas rurais do Distrito Federal. Entendi. Que são áreas que têm uma carência efetiva até do sinal normal de telefone. Isso. E por que começar por lá? Se lá é o mais
difícil, é o mais complexo, a gente vai fechando a nossa cidade. Uma vez que foi feito lá, a gente vai trazendo essa conectividade para o centro da cidade. O nosso objetivo... meio que de fora para dentro. Isso. O nosso objetivo é a gente conseguir efetivamente levar a internet de qualidade, uma Wi-Fi de qualidade, para que, por exemplo, quando você esteja na sua casa e você mesmo pegar no Wi-Fi que é do governo, você consiga saber, olha, daqui a 10 minutos o ônibus vai passar, porque a gente já vai ter conexão do ônibus com a Secretaria de Mobilidade, saber onde o ônibus está passando. Só que para a gente chegar a esse nível, a gente precisa conectar toda a nossa cidade. Então, como um todo, né? Como um todo. Não adianta o senhor fazer aqui no centro e deixar... Aí, é assim, é a questão de... eu discutia isso muito em uma outra entrevista que eu fiz. O que adianta uma pessoa ter a possibilidade dela ter internet na casa dela, mas a energia elétrica não chegar lá? Entendi. Qual é a finalidade se ele não vai poder ter um equipamento elétrico para conectar a internet? Então, assim, carregar o celular. A gente precisa fazer algo que tenha funcionalidade efetiva para a população. E a gente consegue isso levando a conectividade nos locais, primeiro, que a gente tem como levar, e ampliando essa rede. Até demos um nome que seria o Brasília Conectada. Então, o nosso objetivo é que com o Brasília Conectada, em 4 anos, a gente consiga ampliar essas linhas de conexão e uma conexão que seja vinculada direto com a secretaria. Primeiro, para eu saber qual é a taxa de aparelhos que estão caindo, para saber onde é que funciona, onde é que efetivamente não funciona, para que a gente consiga pontualmente já ir lá e alterar aquele equipamento. Não esperar alguém fisicamente, porque isso aí não dá certo. A gente precisa na era da digital, eu preciso ter um acompanhamento digital. E então, assim, eu penso que o nosso carro-chefe é ampliar a conectividade em Brasília e fazer que efetivamente a gente consiga lá na frente falar, olha, a gente já tem 50% de Brasília conectada. Olha, agora a gente tem 60%. Mas para isso o senhor acha que também vai envolver, num contexto também, as escolas, hospitais, sim. O sistema de transporte? Sim, é porque assim, a gente basicamente tem 2 modelos para que isso seja feito. Já tem fora alguma coisa assim? Tem vários. O primeiro modelo é o modelo de contratação mesmo. O Estado arcar com essa conta, que é uma conta alta, sim, e a gente sair colocando, primeiro, vamos lá, sol nascente, áreas rurais, podemos pegar parte das escolas ali e já conectar as escolas. O outro modelo é parceria público-privada. Só que qual é o problema do modelo da parceria público-privada? Eu não posso colocar em uma escola um parceiro e em outra escola outro, porque senão eles não vão se conectar. Aí, pensa comigo, a cada vez que eu sair daquela área, daquele parceiro, eu tenho que fazer um novo cadastro, desculpa, eu tenho que fazer um novo cadastro, porque o parceiro privado, ele ganha, ele tem a contrapartida dele, sim, com a divulgação publicitária. Nada mais justo, mas certo, desde que o serviço funcione e que atenda a população. Então, o nosso objetivo é unificar isso. Eu não estou falando que eu vou extinguir, olha, gente, acabou o programa. Não. O programa atual, enquanto ele estiver em funcionamento e atendendo os anseios do Estado, ele continua. Só que, para a gente ter uma cidade inteligente, a gente vai ter que mudar os moldes do programa. Precisa ampliar, no caso. A gente tem que ampliar e tem que fazer que, efetivamente, a internet ela funcione em período que a população precisa utilizar, não só 30 minutos. Doutor, aí no caso, não valeria a pena, o senhor falou de começar de fora para dentro, também começar pelas escolas? Também, não, as escolas, é porque assim... O senhor tem uma parceria boa aí com a Secretaria de Educação. A gente tem escolas e a gente tem um outro ponto também. Os hospitais e UPAs. A gente já tem hoje a Wi-Fi social, que era o programa que existia, em algumas UPAs. Mas qual é o grande problema? Por exemplo, eu vou te pegar um hospital. O parceiro privado nesses locais, e eu falo uma coisa que é pública e transparente aqui, tá? Uhum. Ele quer colocar o Wi-Fi na entrada do hospital porque tem muito movimento. Mas para ele não é interessante colocar lá dentro, onde, por exemplo, está o serviço administrativo do hospital, porque não tem muita movimentação de gente e o cadastro seria um número muito menor para ele. Entendi. Só que a gente precisa ter dentro do hospital, porque senão a gente não consegue conectar os hospitais, entende? Então, assim, a gente está pensando em um modelo híbrido, que o Estado arque com uma parte e o Estado fale, isso daqui a gente vai colocar porque a prestação de serviço público é essencial para a coletividade. E outra parte a gente chame o parceiro privado e fale, você pode prestar, mas seguindo essas regras aqui. Então talvez é uma reformulação do atual modelo para a gente conseguir atender amplamente a nossa cidade. Certo.
Doutor, sua pasta também ela é responsável aí por essa questão, junto com a FAP, essa questão da pesquisa, né, científica, tecnológica. Como é que está, assim, os planos da sua pasta? Não sei se o senhor consegue falar um pouco da questão da FAP, porque, assim, a UNB sempre produz muitos pesquisadores, né? Sempre está surgindo novos pesquisadores, e a gente ouve falar que esses pesquisadores acabam indo para outros países, porque lá eles têm mais incentivos. Volta e meia, não agora no governo ibanês, mas nos governos passados a gente ouvia muito isso. Chegava o final do ano, a FAP, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, estava devolvendo dinheiro para o caixa do ZDF, porque não incentivava essa questão da bolsa de estudo voltada para ciência, tecnologia e inovação. Como é que está isso hoje? Olha, o que eu posso falar são dos dados atuais. Certo. A atual gestão da FAP, lá com o presidente Marco, ele tem um usufruto recorde do dinheiro da FAP. Nunca... O cenário mudou. O cenário mudou, inclusive com o governador ibanês muito preocupado com a gestão desse recurso. Então, assim, eles estão cada vez mais atendendo essas demandas. E é óbvio que quando a gente fala de pesquisa, eu parto da premissa aqui daquela escala TLR de evolução tecnológica. Para que eu tenha desenvolvimento e para que eu tenha inovação, e eu entendo inovação o seguinte: o que é inovação? É produto na prateleira, é nota fiscal sendo gerada. Criou algo ali, gerou uma nota fiscal, aquilo ali é inovação. Só que para que eu tenha tudo isso, eu tenho que ter investimento em pesquisa. Não tem como. Eu não consigo inovação se não houver pesquisa. E eu não falo só... É porque, assim, o grande problema é que quando a gente se depara no cenário universitário, a gente tem a pesquisa, própria pesquisa, aquela que a gente sabe que... E ela precisa ter, tá? Tem muita gente que fala, mas a pesquisa é simples e pura, que ela não vai... Mas é necessário, porque talvez daquela pesquisa simples... a gente tenha algo que se torne uma pesquisa aplicada. Sim. O que é ideal para a gente, para construir tecnologia e inovação, é a pesquisa aplicada. Sim. Mas a gente precisa investir em pesquisa, porque a gente só vai saber se dali sai a pesquisa aplicada com investimento. E a atual gestão da FAP, ela vem quebrando aí recordes, como eu digo. Ela vem ampliando o número de recursos e eu estou bem alinhado com o pessoal da FAP. Eu participei, inclusive, da primeira reunião. Para esse ano, então, vai ter isso. Curso. A gente teve até a primeira reunião do Conselho Superior da FAP, que eu presido, né? E a minha fala foi a seguinte: olha, nós temos que liberar, dentro dos limites legais e dentro da aprovação de projetos sérios, o maior número de recursos para que a gente fomente a pesquisa e para que isso seja reutilizado na nossa cidade. É óbvio que quando a gente sempre fala de pesquisa, a gente lembra da UNB, mas a gente tem tantos outros instrumentos para que a gente tenha pesquisa. E um detalhe importante lá dentro da UNB... Dá um exemplo aí, doutor, para o pessoal entender. Os próprios editais que eu falei aqui, o edital que a gente tem de 9.800.000 aqui, que é um edital para criar soluções tecnológicas para os órgãos e entidades do DF, o Desafio DF, que é um outro instrumento que também fomenta. Pode ser que um professor, pesquisador da UNB venha a ganhar, venha a vencer? Sim, mas aí é um crivo que eu estou fazendo como secretário. Porque, assim, a UNB, a gente tem que lembrar que, em que pese ela esteja no Distrito Federal, é uma universidade federal, mantida pela União. Então, assim, importa para a gente os projetos de pesquisa? Sim, desde que eles sejam revertidos no Distrito Federal. O meu crivo é, quais são os projetos aqui? Esse aqui é para o DF. Excelente. Você quer dizer que você não vai investir ou não vai autorizar? Não, a gente não está querendo dizer isso. Eu estou querendo falar que a minha prioridade como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação são os projetos que vão reverberar ações positivas para a nossa cidade, para o DF. Entendi. Agora sim, doutor, a sua pasta, ela, como eu já disse, o senhor tem essa responsabilidade de estar integrando aí todos esses órgãos. E aí eu pergunto, dentro dessa Brasília Conectada, voltando um pouquinho, não tem como incluir também ali o pessoal do transporte para poder fazer essa conectividade? Não, com certeza. Isso daí é uma evolução. É porque, assim, a gente tem que pensar no processo em etapas. A primeira etapa é a seguinte: hoje a gente já tem o Wi-Fi em alguns locais. Isso é fato. É fato. A gente tem o Wi-Fi social em alguns locais. Que, ainda com o crivo do anterior projeto,
que à época foi o projeto que fizeram, foi um projeto que ajudou as pessoas, etc. Mas assim, eu penso que se a gente tem como melhorar, vamos melhorar. A próxima etapa é a seguinte: vamos evoluir para um projeto no qual a gente tem um maior tempo de conexão, no qual essa conexão não seja interrompida e que a gente consiga abarcar uma área mais carente e também as áreas rurais. Feito isso, a gente consegue, olha, Secretaria de Mobilidade, a gente já tem o funcionamento nesses locais. Nós conseguimos fazer aqui um banco de dados ali. Perfeito. A gente consegue fazer a conexão com alguns ônibus que circulam naquela localidade para um projeto piloto, para a gente tentar entender se a gente consegue efetivamente que a gente tem o horário correto, feito o projeto piloto. Então, são todas etapas. Eu tenho convicção que daqui a um tempo, quando a gente tiver esse projeto já instalado em 70% da nossa cidade, a gente vai conseguir, inclusive, fazer o controle semafórico. O controle semafórico, porque dados que, assim, é o que toda cidade espera. Não quer largar o Detran. Mas é porque o Detran tem muita coisa que envolve tecnologia e que seria bem aplicado lá. Porque, assim, dados de trânsito mesmo, de uma câmera inteligente que verifica quantos veículos tem ali e que aquele semáforo ali poderia estar fechado e outro estar aberto, isso vai depender da internet. Entendi. Previsão de um polo tecnológico aqui no DF, alguma coisa nesse sentido? Que a gente tem lá o Biotic. A gente sabe que vai ter agora o primeiro passo dado pelo governador lá no Biotic, que inclusive nos determinou, né, que quer construção, quer que o Biotic efetivamente tenha uma expansão. Então, assim, primeiro é o Biotic. A gente é o projeto do governo. E a gente sabe que tem outras ações para que a gente chame empresas para se instalarem no Distrito Federal. Falando num ponto interessante, chame empresa para vir para o Distrito Federal. Tem alguma projeção de como trazer essas empresas? Pois é. Alguma programação para isso? Eu parto da premissa que isso sempre primeiro é da política da boa vizinhança, né? É a gente mostrar o que a gente pode oferecer, e aí eu estou conhecendo várias dessas empresas, para in loco falar, olha, o Distrito Federal tem interesse que vocês venham para cá, e depois que a gente tiver lá um positivo deles, a gente sentar internamente aqui, falar, governador, a gente tem XY empresas querendo vir para cá, e a gente saber o que o DF pode oferecer para elas também. Hoje tem qual tipos de empresa nesse sentido, assim, de tecnologia, que a gente pode dizer, o DF tem isso aqui, que é um destaque nessa área? A gente tem várias, inclusive, me fugiu a palavra aqui, mas assim, hoje a gente pode abarcar aqui vários tipos de empresa. Por quê? Porque a gente tem internet de alta velocidade em vários locais, a gente tem a possibilidade de instalações físicas mais fáceis, a própria Biotic. Ali é um centro de inovação que o próprio Detran, o próprio BRB foram para lá porque entenderam que a Biotic vai ser no futuro um polo atrativo porque ele vai ter tudo. Então, hoje o DF está apto para receber qualquer empresa. A previsão disso daí desenrolar. É porque a gente tem um procedimento administrativo e também o procedimento da própria empresa vir. O que a gente já está fazendo? O secretário Paco, o secretário de Assuntos Internacionais, inclusive, essas agendas, ele está sempre me incluindo para a gente falar o seguinte, olha, o DF quer receber vocês. O DF tem um interesse em abrir as portas para que a gente traga esse mercado de fora. E a gente sabe que quando a gente instala ali uma empresa de tecnologia, a gente fomenta a economia, a gente reduz, inclusive, níveis de criminalidade no local, porque aquilo ali vai fomentando um público de tecnologia que daqui a pouco aquele setor está tomado todo pela tecnologia. Nosso objetivo é, nesse primeiro semestre, ampliar a conversa com as entidades, com essas entidades, tanto do Brasil, multinacionais, quanto de fora do Brasil, para que a gente tenha uma previsão para o segundo semestre de implementação. É porque Isso, já para o segundo semestre, para esse ano. Só que a gente precisa primeiro das conversas iniciais que estão sendo feitas agora. Entendi. Doutor, para fechar, queria que o senhor desse uma olhadinha aí para a câmera, deixasse a sua mensagem, fique à vontade. Muito bom. Volte a divulgar aí a sua rede social da Secretaria. Fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite e de estar podendo falar com esse público, um público qualificado, e falar que as portas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação estão abertas. Nós queremos ampliar o nosso debate e esse agora é um momento de formação de plano de ação de governo, de propostas para que a gente possa implementar nos próximos 4 anos. Então, pegar aquilo que está dando certo
e dar continuidade, inclusive ampliar, como é o caso da Reciclotec, que é um projeto que já deu certo e a gente tem a perspectiva de ampliar, pegar aquilo que a gente acha que tem que ser alterado para melhorar, e é normal isso, qualquer nova gestão faz, e abrir as portas da secretaria, seja por meio das nossas redes sociais, seja por meio da nossa comunicação, seja presencialmente lá, para que quem tem interesse de conhecer o nosso trabalho, de entender o que a gente está pensando para a ciência e tecnologia, deixar nossas portas extremamente abertas. Meu Instagram eu já dei aqui, que é o Gustavo Amaral Insta. Pode mandar mensagem lá, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu respondo. E nos colocar à disposição. Penso que Brasília tem todas as características para ser um polo de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. E para que aqui, daqui a um tempo, a gente fale assim, olha, aquele local lá, que antes era considerado talvez um nascedouro de alguma coisa, se tornou efetivamente um local que a gente pode explorar e replicar em outros locais ciência, tecnologia e inovação. Para fechar, faz um convite aí para Campus Party. Ah, isso aí. Convidar a todos para participar lá da Campus. Começou na quarta, mas a gente tem quinta hoje, sexta, sábado e domingo eventos lá. Vão ter palestras, várias ações interessantíssimas. O maior evento de tecnologia do Brasil e ele está aqui no DF, então vale muito a pena você visitar. É isso aí. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente foi uma honra receber, bater esse papo, falar de um assunto tão relevante e tão importante, né, para a sociedade brasiliense, né, que, como eu falei para o senhor tem essa missão de estar sempre reinserindo e, ao mesmo tempo, mantendo o DF atualizado dentro desse campo dessa modernidade tecnológica que está sempre acelerando, né? Então, ficamos por aqui. Agradeço o pessoal da Hugly, agradeço aí o pessoal da nossa produção e voltamos na próxima quinta. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.